CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo da obra Memórias de um Suicida. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. O item 3. Categorias de mundos habitados. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores aos da Terra física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhe são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. A vida moral é quase nula. As paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Querido Jesus, pedimos a tua ajuda, a tua proteção, o teu amparo para amanhã de estudos. Rogamos ainda que permita que a nossa irmã Ivone nos inspire, junto com Camilo, com Leon Denis, que escreveram a obra a ser estudada nesta manhã. Em nome desses espíritos amigos, Senhor, que em teu nome evocamos, em nome do nosso irmão altivo, da direção espiritual da nossa casa de amor, o CEAP, em nome do amor, do nosso amor, pedimos a devida permissão a Deus acima de tudo para iniciarmos esses estudos. Que assim seja. Vamos lá. Então, semana passada, nós estamos na página 267, não é? Não, um pouquinho antes. Então é 235. 234. Tá. 234. Disse e adiantando. Vamos voltar na 234. Os filhos do infortúnio, a gente volta ali, de preferência. Então, vamos nos situar. Primeiro, nós começamos, semana passada, com uma orientação de Leon Denis. Leon Denis vinha escrevendo, né? Ó homem, ó criatura, bem do estilo dele, e nós falamos aqui. E ele vem enaltecendo, vem falando, levantando o nosso ânimo, né? Nos encorajando e colocando Jesus como um modelo ideal para todos nós. E ele terminou ali, semana passada, nós analisamos com bastante calma, quando ele diz assim, e eu vou repetir para nós espíritas, porque ter título de espírita, ter título de cristão, ou seja, a denominação que for, não significa nada.
nada. E como a gente fica triste com determinadas aberrações, eu posso dizer assim, nas atitudes de alguns de nós espíritas. Então ele diz aqui, Leon Denis dizendo, um dos nossos mestres, sobre Jesus, né? Ama-o, segue-o, imita-o. Então, para evitar o suicídio e para evitar dores, dissensões, ele pede para seguir, para amá-lo e imitá-lo. E nós aprendemos com o Livro dos Espíritos que Jesus é o nosso guia e modelo. E a nossa casa é uma casa de amor. É, e vai ser reconhecida como tal. Todo o amor que tinha na minha alma foi colocado aqui. E é com amor que eu trabalho aqui, é com amor que todos aqueles que desejarem seguir Jesus nesta casa terão que trabalhar. Não importa. Não importa que o barco tenha muitos ou tenham poucos. O que importa é que o barco vai seguir adiante com Jesus à frente. E Ele é o nosso guia. Ele é o nosso modelo. Ele deve ser seguido. E como disse aqui Leon Denis, alcançarás assim, né, o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação que os invisíveis proclamam sobre a terra. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se por causa dela, aos homens dirige. É uma pergunta aqui, eu que não dei entonação. Mas a casa é de Jesus, a casa não é nossa, não é do humano. O humano faz a sua parte material, a casa é dele. E quem dirige mais junto a nós são os guias. Nós ouvimos os guias da nossa casa e eles são espíritas cristãos e nós também devemos ser espíritas cristãos. Portanto, Jesus, de novo, é o nosso modelo. Os filhos do infortúnio, de preferência, é a pergunta que ele fez, né? Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la, né? Ouvir a palavra do Cristo, com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites do céu, abrindo-se por causa dela aos homens, dirige. Aí ele responde aos filhos do infortúnio de preferência. Aqueles cujas almas abatidas pelas supremas desilusões do mundo tiveram os corações revivecidos do influxo das verdades celestes que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. E nós somos os filhos desse infortúnio. Todos nós trazemos a nossa alma dolorida. Quando Jesus fala, quando os Espíritos falam ali no Evangelho, no capítulo 8, deixai vir a mim os pequeninos, o capítulo 8 é o que tem, os que têm puro coração. Então ele diz que ele vem para esses, não para os pequeninos em infância, em idade, mas para todos nós que sofremos, que choramos, que temos os infortúnios. Então, para esses que Jesus veio, para nós que ele veio, os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, enamorados do bem e do belo, os cérebros pensadores, não contaminados de indigestas teorias, filhas de falíveis opiniões pessoais, e cujos surtos mentais ultrapassaram as barreiras terrestres na ânsia incontida e generosa de se afinarem com as harmoniosas vibrações que se irradiam do perfeito. Temos que ter sempre muito cuidado. Atrapalha eu ir falando assim ou vocês preferem que eu leia direto e depois comente? Assim. Aí depois eu pego e dou uma lida direto, né? Apesar de nós termos visto aí semana passada esse trecho aqui, né?
Então a gente tem que ter cuidado para não desvirtuar, não colocar a nossa opinião pessoal, né? O que vem do Cristo, o que vem da doutrina espírita. A gente não colocar a nossa opinião pessoal para não desvirtuar. Já fizeram isso com o cristianismo, já fizeram isso. E a gente tem que ter cuidado. Os grandes e poderosos, porém, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, cuja bolsa bem provida e mesa lauta desafiam preocupações. O caudal imenso que só em si mesmo crê e só a si mesmo adora, porque todos os caprichos poderá comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refocilando no engodo das ruins alegrias que enganam os sentidos enquanto envenena a alma. O que é refucilar? É o que o porco faz, né? Passar o focinho, né? Refucilando o engodo. O que é um engodo? Um engano, uma mentira, uma ilusão, que os bens materiais podem ter todos a seu favor. Esses preferem nada disso entender, voltando as costas a tudo quanto tenderia a deter-lhes a marcha para o precipício, até que com efeito lá se despenham, não obstante os reiterados avisos esparsos desde milênios pelo mundo todo. Lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado. Quereis verificar? Aí ele vai entrar aqui onde nós paramos semana passada, que são os viciosos, que através dos seus vícios acabaram se suicidando e foram se matando devagarinho. Nós vamos ver sobre isso. Hoje nós vemos aí na economia mundial grandes nomes, né? Algumas famílias que mandam no mundo, no planeta. Não vou dizer os nomes das famílias aqui porque eu não posso, né? Mas é meia dúzia aí de gente que tem o poder econômico e querem mais dinheiro. Vão morrer como todos nós morreremos. Sofrerão as consequências do bem ou do mal que fizerem. A riqueza material fica. Às vezes o pobre, ele quer ter o que o rico tem, mas ele não quer ter os problemas que o rico tem. Ele não sabe dos problemas que o rico tem. Ele pensa que só ele tem problemas. Ele pode ter o problema da falta do dinheiro. E o rico tem o problema da abundância do dinheiro, porque ele tem as facilidades. E você acaba dando aso à satisfação das suas paixões. Você pode tudo. Com dinheiro, no mundo material, você pode tudo. A esses, né, que podem tudo, que ele vai dizer aqui agora, né? Vamos lá. Querem ver como eles estão? Ó. Disse, e adiantando-se encaminhou-se para um varandim que destava vistas para extenso pátio, espécie de claustro pitoresco, onde arbustos graciosos dispunham agradavelmente a paisagem limitada. Alguns bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas, onde vultos tristes e impressionantes de entidades sofredoras, que como nós haviam sido homens, sentavam-se para em silêncio descansar. Nós chegamos a ler isso semana passada? Fomos até aqui, né? Irmão João convidou-nos a debruçar sobre o varandim, que se elevava cerca de 1 metro acima do nível do pátio, e continuou: estas estranhas figuras que daqui contemplareis, pois não convém que delas vos aproximeis, chegaram como vós outros do vale dos suicidas. Enquanto, porém, recuperastes a serenidade, conseguindo condições satisfatórias
para tentativas prometedoras, estes pobres irmãozinhos apenas lograram desvencilhar-se das exasperações de que se perseguiam para caírem em apatia, o que indicará serem bem diferentes o vosso nível moral e o grau de responsabilidade no suicídio. Estão atordoados, entorpecidos sob impressões muito chocantes e por enquanto invencíveis. Não podem raciocinar como seria de desejar em um espírito desencarnado. Não conseguem refletir com a plenitude do senso e apenas compreendem o que em derredor se passa, como se do fundo de um sarcófago entrevissem a realidade. Que tristeza, né? A gente imagina esses mortos ambulantes, feitos uns zumbis. Eu lembro que na semana passada citamos a visita que nós fizemos aqui a um manicômio, aqui próximo, e aquelas pessoas andando para lá e para cá. Ainda com alguns vícios, lá não tem cigarro, né? Aqui tem um cigarro. Eu acho que os enfermeiros que estão ali deixam fumar para não ter problema maior, fumando, anda para lá, anda para cá. Para não causar abstinência neles. E não ter uma revolta, não causar abstinência, que a Dilane está dizendo. E eles sentam do seu lado, falam coisa com coisa, olha para o infinito. Se nós estamos vendo os encarnados assim, o que o vício fez com eles, aquele lugar que nós fomos ali, somente os viciosos estavam ali, do álcool, das drogas, é o mesmo, não tem diferença do que está acontecendo lá no plano espiritual. E eles vão desencarnar, né? Não sei se serão considerados ali também suicidas, né? Que já causaram dano ao cérebro, irão para um lugar desse e retornarão também como almas ambulantes, como nós já vimos, né? É uma mocinha, certa vez, que foi à casa espírita com a mãe, eu peguei na mão dela, tinha uns 20 anos, 19, aí andamos, fomos até o final, e ela bem alheia a tudo, bem calma, bem dócil, porém alheia ao mundo, alheia. Aí eu olhava para o céu assim, passava. Ela entendia tudo que você está falando, mas não estava aqui. Então o que causa isso no encarnado? Esse é um espírito que veio de lá, desses vícios, viciosos. Acho que é aqui que ele vai dizer exemplos de encarnados, né? Aqui embaixo ele vai trazer alguns exemplos. Então essa menina me marcou muito, porque era muito bonitinha ela. Me deu uma dó, né? A gente sente compaixão. Está no corpo. Tá. Fala, senta aqui, senta, vai para ali, vai. Se der para comer, come. Se não der, não come. Aí deu lá, acho que eu dei um biscoito, a coisa vai. Se não der, não come. É o que faz a droga, aos vícios associados, isso aí é o suicídio. O suicídio. Vamos aqui. Alguma coisa vocês querem falar? Fala. No microfone, por favor. Nesse exemplo que você deu, obrigado, pode também ter ainda um quanto de obsessão, né? Não é obsessão, não. Não. É problema mesmo, psíquico. É dela. É orgânico. Aqui, na desoladora estreiteza, os empuxões dramáticos que os surpreenderam nas procelas das próprias inconsequências e a truculência dos males de que desde muito se circundaram, elevaram-se à extensão tal que lhes adormentou a vivacidade própria do espírito, do ser consciente que se originou de um impulso divino. Olha o que ele está dizendo, a atitude dele adormentou, palavra diferente, né? Adormentar, fazer dormir.
Então não tem obsessão, Luiz. A própria alma se impõe esse tipo de patologia. A própria alma. Não precisa ninguém estar ali atormentando-a. Aqui, na desoladora estreiteza deste pátio, que a misericórdia sempre eterna do Senhor, de todas as coisas, permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, encontram-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na terra, aos quais admiradores solícitos teceram necrológios eloquentes em páginas de jornais importantes. O que é necrológios? Hã? Hã? É. Vamos ver aí para a gente entender aqui. Tem relação à morte, né? Ó, necrológicos são notícias tristes. Hã? Aí, vendo? Tá vendo? Notícias sobre óbitos. Então eles apareceram nas páginas dos jornais com essas notícias. Morreu fulano de tal. Aí bota ali uma prece, um anúncio, né? Alguém rico, alguém famoso. É isso. Então, relativo à morte, necrológico. Então vou ler de novo. Aqui, na desoladora estreiteza deste pátio, que a misericórdia sempre eterna do Senhor de todas as coisas permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, encontram-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na terra, aos quais admiradores solícitos teceram necrológios eloquentes em páginas de jornais. Então, admiradores desses homens, porque eles tinham poder, tinham fama, tinham dinheiro, botaram notícias nos jornais, né, sobre a morte deles. É isso aqui. Importantes, né, necrológios eloquentes em páginas de jornais importantes e em memória de quem exéquias pomposas se celebraram. Exéquias é o enterro, aquele todo funeral, todo aquele proceder. Hoje a gente quase não lê mais jornal, né? A gente vê, tem o noticiário aqui no WhatsApp, todo mundo tem telefone, mas vocês que são novinhas, essa menina muito nova, a gente lia jornal, né? Você leu muito jornal, né? E sempre vinha, e tinha, quanto mais famoso, maior era o anúncio, né? E alguns até na primeira página do jornal. Era muito mais caro. Agora, eu não estou dizendo que todos eles foram suicidas, ou que todos eles, todo rico, não é isso, né? É uma circunstância. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus quis dizer que era difícil, por causa das paixões. E camelo não é o bicho, não, senão seria impossível. Camelo podia ser um cabo, camelo era aquela agulha que tinha na alfândega, o camelo tinha que tirar ali para passar na agulha, na alfândega. Para passar ali tinha que tirar tudo do camelo, para verificar o que ele tinha, para pagar o imposto. Por isso que ele bota, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, eram aquelas portas que tinham lá para entrar na cidade. Quer dizer, não é impossível, mas a riqueza traz muita facilidade. Eu conheço uma pessoa que ela sonhou com os 6 números da loto, são 6 números, né? Loto são 6 ou são 5? Não, quina é 5. Mega Sena, tá vendo como eu estou atrasado? Eu sou do tempo da loteria esportiva, que tinha zebrinha,
que podia botar um triplo, podia botar um duplo, eram R$2, acho que, né? Botava um duplo, tinha direito a um duplo. Mas se você botasse um triplo, Vasco e Flamengo, ou você podia botar um triplo, né? Marcava vitória do Vasco, empate e o Flamengo. E aí você jogava, tinha que fazer 13 pontos. Agora é Mega Sena. Mas ainda tem loteria, não tem? Esportiva? Aí ela sonhou lá com o espírito dando os 6 números da loto. Aí me mostrou. Vou jogar. Eu não falei nada, você que sabe. Aí tudo bem, não jogou. Aí no dia seguinte foi conferir. Estavam os 6 números lá. Aí veio me acusar. Eu falei assim, mas eu não falei nada. Eu não falei nem que era para jogar, nem que não era para não jogar. E acumulou. Ia ganhar sozinho. Cerca de 7 milhões. Ia ganhar sozinho. Falei, vamos ver, se o espírito falar de novo, a gente ganha. Aí você joga acumulada, vamos ver se dá. Aí você vê. Aí a pessoa ganha uma bolada dessa. Vai vir para a casa espírita? No início ela falou para mim, eu vou dar 5 milhões para comprar o terreno, fazer a casa. Eu falei, que bom. Depois diminuiu para 3, né, antes de ver o resultado. E quando viu o resultado, eu ia dar 1 milhão para comprar a casa. E quando pegasse o dinheiro, isso aí ia dar tchau. Então, é assim que acontece. Por quê? As facilidades do mundo. Aí ficou falando para mim, eu ia viajar, eu ia para a Europa, eu ia botar... beleza. Ainda bem que não jogou, né? Porque o dinheiro faz parte, é bom. O dinheiro é bom. Se não fosse bom, não existiria. Faz parte. Na atual conjuntura, né, que nós vivemos na sociedade, é importantíssimo. A riqueza é importante. Mas é o que você faz com a riqueza. A casa espírita é importante. Mas o que você faz da casa espírita? O que você faz da doutrina, do conhecimento que você tem? Quantas pessoas pegam esse conhecimento para atrapalhar a vida das pessoas, vão ganhar dinheiro com isso? Então, o veneno faz mal, mas também faz bem. Depende da dose, né? Depende como você vai usar esse veneno. Então, vamos lá. Aqui a Dona Ivone, ela lia essas mensagens todas de notícia de jornal. A Dona Ivone, ela tinha o hábito de ler essas notícias, de fazer preces por isso. Ela pegava os nomes do jornal. Interessante, o que a Rosemarie falou. A Dona Ivone, ela lia o jornais, ou o jornal, não sei, e ali ela tirava os nomes dos suicidas, botava no seu caderno e fazia a prece. Aqui tinha um colega que estava conosco aqui, que ele fazia a mesma coisa, ele vinha com uma ficha de suicídio. E ela nos orientou para que não fizesse aquilo. Não fizesse. Porque a gente acabava fazendo, ele que estava fazendo a notícia, se associando àquele espírito, e a vibração do espírito poderia não fazer bem para ele. Não fazer bem. Para a gente colocar aqui, no nome dos nossos trabalhos, os nomes que chegam à nossa caixa aqui de trabalho. Chega ali na caixinha, tem uma ali só para suicida, para se ater a esses nomes ou aos conhecidos, né, que chegam até nós. Só com isso a gente tem ali, com 2 anos de trabalho ou 3 anos de trabalho, mais de 500 nomes. É muita gente se matando. Então vamos lá, não foi isso que ela falou, Adilane? Lembra? Aí continua aqui. Memória de exéquias pomposas que celebraram. Que tudo possuíam do que melhor existe sobre a terra, mas que, infelizmente, se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado se resume em prazeres, em faustos. Nem sempre as elevadas posições sociais ou as riquezas materiais serão garantias para aqueles que as associou aos erros. Nem sempre a prática de abominações ou as inconsequências da imoralidade
assim como as odiosas atitudes do egoísmo ficarão impunes, abandonados seus dispensadores na descida irreparável para as trevas. A gente vive como se nunca fosse morrer, né? Mas todo mundo vai morrer. E a gente vê determinados órgãos da nossa estrutura social com exageros que chocam, né? A gente lê no noticiário que o almoço, lanches são comidas caríssimas. Eu não quero falar muito para não identificar ninguém, né? Comidas caríssimas que agride a nós pobres e mortais, né? Aí tem a letra de uma música que diz: eu nunca vi, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Então, comidas que a gente vê, falei, meu Deus, como é que pode isso? Trabalhadores que estão ali para servir a sociedade, se servindo da sociedade, com bebidas caríssimas, premiadas com pelo menos 4 prêmios, né, no exterior. E isso aí choca, o decoro choca. Indiferentes, mas nada fica impune na lei de Deus, absolutamente nada. Agora, eu também quero colocar aqui, ele não coloca aqui, mas a gente pode botar, de novo, nós espíritas, e toda vez que eu falo isso, eu não estou lembrando, acusando ninguém, não, da caminhada, porque todos nós nos deparamos com várias situações. Eu falo para mim primeiro, que eu estou ouvindo, para que eu também não faça a mesma coisa, e para vocês que estão aqui pertinho, nos ouvindo. Nós espíritas, o que nós estamos fazendo com conhecimentos que já temos? O que nós estamos fazendo? Como é a nossa vida? Desde o acordar, ao dirigir, ao vir à casa espírita, ao falar, ao se pronunciar, ao falar com o porteiro do nosso prédio. Como tem sido a nossa vida? Qual o nosso comportamento? Porque não vai ser diferente desses, não. Vai ser mais grave ainda, porque a gente tem o conhecimento. Então a gente precisa prestar muita atenção na gente, o que a gente fala de um amigo, de um companheiro de jornada, o comentário que a gente tece a seu respeito, a respeito do seu comportamento, o julgamento que a gente faz do outro. Quem de nós aqui não teve quedas? E por que a gente quer falar da queda moral do outro? Então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Não é um suicídio isso, são questões morais, mas que trarão sérias consequências. Vamos lá. Mas a gente pode fazer alguém se suicidar por isso. Você denigre a imagem de alguém e a pessoa, se a pessoa não suportar, e a pessoa se matar, você teve ali o seu dedinho. Tem que ter cuidado com o que a gente expõe a respeito do outro. Encontram-se aqui orgulhosos e sensuais, que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com 1000 gozos funestos, deletérios, sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde e se levariam ao túmulo antes da época oportuna prevista nos códigos da criação, porque disso mesmo lhes preveniam os facultativos. Facultativo é médico, tá? Hoje ninguém fala facultativo, né? Vou no facultativo. Se falar para você, você vai ao facultativo, tá? Não sei que facultativo é esse. Vai me facultar o quê? É um médico. Então, mesmo lhes preveniam os facultativos a quem recorriam
quando os excessos de toda ordem traíam indisposições orgânicas em suas armaduras carnais, caso não se detivessem a tempo, corrigindo os distúrbios com a prática da temperança. Quer dizer, ter equilíbrio, ter temperança. Usavam e abusavam, sensuais, como ele colocou aqui, orgulhosos, viciados, vícios de todos os gêneros. Conhecemos um amigo, também já falei aqui, falo de novo, porque nós já ouvimos aqui quando foi socorrido como suicida. Uma pessoa muito boa de se lidar, boa de conversa, inteligente, pessoa fácil de se lidar. A gente não encontra muitas... No centro espírita a gente encontra gente difícil, né? Dizem que aqui é mais fácil, mas não é não. Não é não. Quem está de fora pensa que é tudo mais fácil. Eu vejo palestrante aqui. O centro espírita é fácil a gente ser bonzinho. Não é não. É complicado. É o lugarzinho para vir gente complicada. Mais difícil ainda. Hã? Mais difícil ainda. E então, ele era fácil de se lidar, mais fácil do que muito espírita, e não era espírita, né? Gente boa, como a gente fala, né? E então, bebia muito, né? Apesar de muitas qualidades, tinha um vício da bebida e bebia muito, muito. Até que teve um problema muito sério, foi para o hospital, quase desencarnou, retorna com a recomendação do facultativo. Você não pode mais beber. O canal, eu vou usar minhas palavras assim, a parede do esôfago está muito fina. Eu estou usando a minha linguagem, eu não sei, eu não sou médico. Isso vai romper. Se você botar mais álcool na boca, vai romper e você não vai resistir, não vai ter mais jeito. Ele segurou a onda dele ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, ficou outra pessoa, a aparência mudou, era uma pessoa que tinha uma boa aparência, e segurou uns 3 meses, acho que se segurou, no máximo 4. Aí voltou, ele reclamava, Newton, agora você vê, eles passam o copo com a bebida na minha cara, diz que, aí mexe, né, as coisas de quem gosta de beber, que eu não era mais o mesmo, que eu era outra, enfim, me atentam o tempo inteiro, o dia inteiro, porque ele não saiu dos lugares que ele frequentava, né? Nós íamos ali, né, eu ia para lá também, eu gostava de jogar meu futebol, de correr, estava sempre lá. E resistiu um tempinho. Aí quando voltou, não durou 15 dias. Bebeu muito. Não durou 1 mês, vou colocar 1 mês. Teve o problema que o médico falou, chegou a ser socorrido no hospital, mas não resistiu. Desencarnou. É isso aqui que ele está dizendo. Suicídio. Avisado foi, era para viver mais tempo, mas ele não ouviu os avisos, se suicidou. O André Luiz se matou. Estão entendendo como é que é? Aí ele continua aqui. Todos, pode ler, Edilane, na página 236. Aqui, todos. Não, pode ler, eu estou vendo, estou acostumado. Está na 236? Sim. Não, na outra página. Aqui, ó. Está marcado aqui. Todos estes sabiam-no também. Vai. Não, pode ler, senhor. Então, como esse amigo aqui que eu disse sabia, todos estes sabiam-no também. Aqueles que estão ali citados acima. No entanto, continuavam praticando crime contra si mesmos. Agora ficou bem fácil de entender com o exemplo, né? Sentiam os efeitos depressores que o vício nefando produzia em suas contexturas físicas, como em suas contexturas morais. Mas prosseguiam, sem qualquer tentativa para a emenda. Mataram-se, pois lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam,
porquanto tiveram tempo para refletir. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios, certos de que se supliciavam, desrespeitando a prenda inavaliável que do sempiterno receberam com aquele corpo que lhes ensejava progressos novos. Ó, ficou bem claro, né? Agora imagine esse amigo que eu citei aqui, né? Está servindo de exemplo, de estudos para nós. A gente não está tecendo crítica alguma. Nós sempre oramos por eles, está aqui nas nossas preces. Vocês também não sabem quem é. Ele vai reencarnar, terá que reencarnar. Ele atingiu o seu perispírito com isso. Como é que você atinge o perispírito? Quando você, constantemente, você atinge um órgão do corpo físico. Então, o camarada fuma, o sujeito fuma a vida inteira, desenvolve um câncer no pulmão por causa do fumo, ou aquele ato contínuo. Ele vai desencarnar de câncer no pulmão e ele vai ter câncer lá no seu perispírito, vai estar marcado o perispírito. Marcando o perispírito, ele vai reencarnar e o corpo físico, só o corpo físico para tirar aquela marca dali. O corpo físico vai funcionar como um mata-borrão. Você sabe o que é mata-borrão? Pô, esse pessoal novo não sabe de nada, hein? Caramba! Vou te mostrar o mata-borrão aqui agora, ó. Tem muita água aqui, ó. Olha um mata-borrão aqui, ó. Ó, caiu uma gota d'água aqui. Isso aqui vai servir de mata-borrão, ó. A água não veio para cá? Pronto, isso aqui é um mata-borrão. Só que é com tinta. Hã? Só que é usado para tinta. É usado para tinta. Tá, um mata-borrão. Então, olha só, o guardanapo está para o corpo físico, assim como a tinta ou a água que eu botei aqui, está para a ferida, a mancha causada no seu perispírito. Então, o corpo físico vai ter que, para limpar o perispírito, só um corpo novo. Tem que pegar um corpo zeradinho. Aí, ele vai te marcar. Vai nascer uma criança aqui com problemas no esôfago. No pulmão, no caso do fumo, no caso da bebida, eu falei do outro, do esôfago, vai ter problema sério. Além de ter problemas, né? Aqui na cabeça pode ter também, né? Cada caso é um caso, dependendo como aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu, que tipo de frustração, aí tem uma porção de situações que tem que ser analisado, que só guia sabe, só guia espiritual que sabe. Aí vai nascer aí uma criança com problema sério, de suicídio, por causa do suicídio. Não estou dizendo que todo mundo que nasce com câncer no pulmão foi porque se suicidou fumando, né? Mas todo que se suicida com fumo terá um problema no pulmão, seriamente, né? Então, está entendendo como é que acontece? É a lei da vida. A lei não é difícil de entender, não, ela é fácil. É porque nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes. E a rebeldia é tão grande que a gente, mesmo conhecendo o Evangelho, conhecendo essas coisas, faz coisa errada. Continua fazendo coisa errada. Que luta que a gente tem que ter com a gente mesmo. E que paciência os espíritos, guias nossos têm conosco, né? Que paciência. É a lei de causa e efeito, né? É a lei de causa e efeito. Exatamente. Aí está aqui, observareis aqui. Observareis aqui mesmo. Observareis, meus caros amigos, que dentre tantos muitos quereriam esquecer pesados infortúnios no adormecimento cerebral provocado pelas libações. O que é libação? Os vícios, né? Os exageros dos costumes, dos bons costumes, né? Prazeres sexuais, prazeres nos tóxicos, nas bebidas, enfim. Que inconsoláveis, premidos por angústias irremediáveis,
buscariam supremo consolo na embriaguez que os levaria, possivelmente, à desejada trégua ao sofrimento. Mas esse suposto atenuante é sofisma. Sofisma é um engano, né? Um sofisma próprio do inveterado rebelde, porque o convite ao alívio dos pesares que afligem e perseguem a humanidade há 2 milênios ressoa pelos recôncavos do planeta, e posso mesmo garantir-vos que nenhum só homem, desde que foi proferido pelo grande expoente do amor, que se deu em sacrifício no alto Calvário, deixou de conhecê-lo, seja quando investido do indumento carnal ou durante o estágio no invisível, à espera da reencarnação. E por isso, certamente, também estes pobres que aqui se acham tiveram ocasião de ouvi-lo em algum local da terra ou da pátria. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele está dizendo que todos esses tinham Jesus, só tinham um recurso, Jesus, para os seus problemas, foi o que a gente disse. Então ele queria apagar os seus problemas, esquecendo as dificuldades na bebida. A dor da traição, a dor da perda da riqueza, do emprego e por aí vai. Aí a pessoa quer esquecer, em vez de procurar o Cristo, busca o tóxico, busca a bebida. Quando não vai por rebeldia mesmo, né? Quando não vai por rebeldia mesmo. Então ele está dizendo aqui, lembrando as palavras do Cristo. A gente lendo assim devagarinho está contando uma história boa, né? Dá para todo mundo. Então igual aqui a vovó contando história para o netinho, né? Ou o vovô. Como, pois, quiseram esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas, desmoralizadoras e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas 100 vezes responsáveis. Olha aí, buscou as mágoas, os infortúnios, esquecer no suicídio. Arrumaram um problema pior. Pois ficais sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que, atraiçoado pela violência de uma paixão, no momento supremo desalento, se deixa arrebatar para o abismo. Esse é mais culpado, ele está dizendo, porque ele tem tempo, ele se mata devagarinho, ele vai se matando devagar. Ele vai programando isso. E o que se mata por um impulso, claro que errou. Agora, o que a gente vê aqui na dor deles, todos arrependidos, todos com saudade dos seus entes queridos, muita saudade, muitos desesperados, muitos, bastante, vou dizer, muitos vêm do vale do suicídio direto para o trabalho, né? Acolhido na casa e vem para o trabalho. Outros voltam do Hospital Maria de Nazaré para cá. Eu até sempre falo, está dando trabalho lá, não é, meu amigo, meu irmão? Depois que ele acalma, a gente conversa, né? Estava dando trabalho, né? Estava dando trabalho. Ele retorna do hospital para cá, ele enlouquecido de saudade dos seus entes queridos, e aqui a possibilidade de ver um pai, uma mãe, que já desencarnado, eles sempre reencontram aqui. Então nós já vimos que esse trabalho, como é organizado pelo plano espiritual, é todo o trabalho de socorro espiritual, quem organiza o plano espiritual, a gente é instrumento, né? E eles já preparam isso, os guias deles, aqueles que participaram da reencarnação, e às vezes 1, 2, 3 vidas, a gente às vezes vai até 3 vidas, 4 vidas atrás, para eles se recuperarem, estão sempre presentes
E sempre uma avó, um avô, um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, porque a dor é muito grande, é suprema. Aí eles vêm, se consolam e retornam para lá. Pode perguntar. Sobre a questão de, assim, você alimentar esses sentimentos. Sobre a questão de alimentar. Sobre. Desculpa. Pode falar. Não, fala nele, quando falar vem. Sobre a questão de alimentar esses sentimentos, assim, após um trauma, você ficar alimentando revolta, dor, não seria um suicídio também, mas é do lado da psique? Não assim, por exemplo, aconteceu alguma coisa, aí eu recorro ao vício do cigarro ou ao vício da bebida. No outro caso, eu não recorro a isso, mas eu recorro àquele sentimento de revolta e fico martelando isso. Após uma outra reencarnação, eu não posso vir com esses traumas, assim, de você ficar remoendo aquela pessoa negativa por nada? Você entendeu a pergunta? Entendi. O trauma, seja o que você pensar, o que você sentir, é a alma que pensa, é a alma que sente. Se você desencarna assim, com rancor, com mágoa, você vai ser um espírito rancoroso, um espírito com mágoa. Se você for um espírito mau, você pode até vir perseguir aquela pessoa que te causou esse tipo de dor. Mas se você não for, você pode se recuperar, você pode se tratar, você pode melhorar. Mas se você não melhorar, você pode retornar com o mesmo rancor, com o mesmo problema. Isso. Ela não se matou. Ela está sofrendo, ela está causando dor. E se por um motivo qualquer ela desencarnar, se ela desencarnar por esse motivo, pode ser dependendo estou com muita raiva, com muito ódio e meu coração parou. É porque todos esses sentimentos também adoecem um pouco físico. Vai somatizando e vai adoecendo. Isso. Pode ser considerado um suicídio, você não querer cuidar dessa parte do perdão, não chega a ser um suicídio. Mas como eu disse, tudo tem que ser analisado. Se isso provocar em você uma morte súbita, de raiva, de dor, você vai sofrer as consequências disso, vai sofrer. Agora, o que ele está dizendo aqui que é uma coisa lenta, o vício é lento, ou o outro propositadamente deu um tiro na cabeça, se enforcou, tomou um veneno, se jogou na água, tacou fogo no corpo, o que acontece aí. Aí você teve a intenção de se matar. E no outro caso, que é uma coisa lenta, você sabia que estava se matando e continuou, como foi o caso do meu amigo, ele continuou. Num caso moral, de você estar com raiva de alguém, você está irritado, você não está se matando, você está trazendo problema para a tua saúde, mas não necessariamente você vai lá para o Hospital Maria de Nazaré ser considerada suicida. Você terá as suas consequências, tudo tem consequência, mas não necessariamente você quis se matar. Agora, se num ódio tremendo, uma raiva, você teve uma morte súbita, provocou um aneurisma, provocou um AVC, aumentou a pressão, caiu por isso, morreu por isso, eu não sei julgar, eu não sou guia, né? Você acabou infligindo uma pena em você. Você não teve a intenção de fazer isso. Você não teve a intenção. O suicídio você tem a intenção. Esses que se drogam com a bebida alcoólica, com fumo, com a droga, eles sabem que estão fazendo mal a eles. Eles sabem. Esses, por isso que ele disse, esse é muito mais será cobrado deles. A própria consciência que vai cobrar.
estavam lá feitos uns zumbis. Não foi ninguém que castigou, você quis se matar lentamente, agora você vai sofrer. Não, é porque a cabeça não para. Não tem diferença do morto para o vivo. Se você morrer aí agora, você vai vir andando aqui, vai sair pela porta, você é a mesma Pamela, a mesma pessoa, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Você pode mudar, como você pode mudar no corpo. A gente muda, se eu quiser mudar, eu mudo. A minha maneira de ser, o meu comportamento para melhor, no corpo ou fora do corpo. Tá? Não tem diferença. O que acontece com o suicídio? A pessoa continua sendo a mesma pessoa, a mesma consciência, a mesma individualidade. Então ela está com o mesmo problema que a levou ao suicídio, ela continua com o problema, acrescentado da infração à lei de Deus, que você matou o corpo físico, que tem consequências físicas também, que tem aí, entra o fluido vital, que é absorvido pelo perispírito e que causa uma perturbação muito grande. Aí tem uma série de consequências, entendeu? Deu uma enrolada boa? Então vamos lá. Vamos terminando aqui. Observareis, é aqui que eu estou? Não, vinde a mim, aqui. Como, pois, quiseram esquecer mágoas e infortúnios? Atentai, porém, para esta nova espécie. Olha aí, são os cocainômanos. O que é cocainômanos? Uso de cocaína. Quem são esses? Eu vou ler lá de cima para ler direto aqui, que vai ficar bem. Temos 3 minutos só. Como, pois, quiseram esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas, desmoralizadoras e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas 100 vezes responsáveis. Pois ficais sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que, atraiçoado pela violência de uma paixão, no momento de supremo desalento, se deixa arrebatar para o abismo. Atentai, porém, para esta nova espécie. São os cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral, viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito, criatura de Deus, poderia chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual, amesquinhados moral, mental e espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram ao físico astral, aí o que nós falamos, ao perispírito, as nefastas consequências da abominável intemperança, contaminando-o de impurezas, de influenciações pestíferas que o macularam atrozmente. A essa constituição impressionável e delicada, entretecida de cintilações mimosas, a qual cumprirá o homem ainda com a aquisição de virtudes sempre mais ativas e meritórias, enobrecer, exaltar por meio de pensamentos puros, irradiados em impulsos nobilitantes, que confinam com os haustos divinos, mas jamais rebaixar com a prática de tão entristecedoras deméritos. Nós vamos parar por aqui. Eu vou voltar ali, atentai, porém, para esta nova espécie, tá? Porque tem muito que comentar aqui nesse pedaço. E aqui ele disse que nós acabamos de dizer, a gente marca o perispírito com isso, né? Marca o corpo astral e perispírito são palavras sinônimas.
E é muito doloroso. Próximo é dia 25, né? Vocês gostaram do estudo? É bom? Bem esclarecedor, né? Bem esclarecedor. Não tem marca, você não tem. A lei é incorruptível. A lei de Deus é incorruptível. Não dá para dar um jeitinho. Não dá. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Então vamos agradecer a Deus. Agradecemos então ao Pai, ao Criador que nos deu a vida. E rogamos a Ele que consigamos valorizar o corpo que temos, valorizar a vida que nos destes, sejamos pobres ou ricos, que saibamos conduzir-nos na estrada da vida, de acordo com o Evangelho de Jesus, porque Jesus mostra o caminho, Jesus mostra a verdade, Jesus mostra a vida. Que saibamos segui-lo como guia e modelo para as nossas vidas, já que Ele é o guia e modelo da humanidade. Rogamos, Senhor, por todos os que sofrem a consequência do suicídio, os irmãos que choram, que se lamentam, que se arrependem dos seus crimes, que eles sejam consolados, que suas dores sejam aliviadas e que eles tenham esperança no novo alvorecer de uma nova vida que lhes será dada como presente do sempiterno para refazerem e repararem os seus males, os males que eles mesmos causaram a si. Que Deus os abençoe, os console, como console os parentes que choram e lamentam esses amores que partiram através do suicídio. Rogamos pela humanidade, Senhor, que despertem para o Teu Evangelho. Muitos querem extirpá-lo da sociedade, muitas autoridades querem, desejam que seu nome seja apagado, mas jamais isso acontecerá, porque Tu é o nosso pastor, porque o Senhor é o nosso pastor, e é o pastor que nos alimenta as ovelhas que o Pai te confiou. Então olhai pela nossa humanidade que tanto sofre voluntariamente. Ajuda, Jesus, a evitar suicídios aqui e no mundo. E que o Teu amor envolva todo o nosso planeta em bênçãos, em luzes de esperanças e de paz. Obrigado por tudo. E esses espíritos que aqui se encontram, abrigados em nossa casa, recebam as rosas, sintam o perfume dessa singela flor e que eles se sintam assim mais esperançosos, visando o belo que os aguarda adiante. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é justo, Deus é amor. Em nome desse Deus de amor, desse Deus generoso e bondoso, em nome de Jesus de Nazaré, o nosso guia maior, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, da nossa irmã Ivone, do Camilo, dos personagens aqui presentes, dessa obra tão edificante. Em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, o SEAP, o nosso irmão altivo, com toda a coluna de espíritos que nos dirige, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.